A gente tem feito, a gente começou, na verdade, né, semana passada, essa questão da oração, e no início do ano, como eu gosto de fazer, sempre é um excelente momento de a gente revisitar, aprender, meditar um pouco nas bases da nossa fé. Então, nos últimos 3 domingos, a gente viu um pouco sobre como interpretar melhor a Bíblia, tá certo? A gente deu um passeio nas Escrituras sobre como você interpretar uma narrativa, uma poesia, o livro de Provérbios, as parábolas, tá? As Escrituras, nos seus estilos literários de forma geral. Hoje, eu queria então ir para uma outra parte da sua devocional. Então, o que eu tenho pensado nesse mês de janeiro é trabalhar todos os aspectos da sua vida devocional com Deus. Então, tem a leitura bíblica e uma outra parte, né, que deve até começar com ela, na verdade, é a oração. Então, hoje, a gente vai meditar um pouco sobre oração no seu aspecto mais amplo, tá? Um pouco mais geral. E, dependendo se for o caso, a gente continua vendo mais alguns detalhes sobre a oração ao longo do próximo domingo, tá bom? Então nós vamos orar e vamos iniciar. Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine nessa manhã, eu te imploro, para entender um pouco mais sobre a beleza da oração. Perdoa-nos as faltas e em Cristo que nós oramos. Amém. Então, irmãos, sempre é fundamental, quando você vai estudar qualquer coisa, começar por uma definição. Dito isso, o que é oração? Hein, dona Emília? Será que chegou agora? Aproveitar que está de pé. É a comunhão com Deus, é falar com Deus. Concorda, dona Olga? Tem algo a acrescentar, Naira? Acho que é isso, né? Concorda, dona Regina? E tu, Alberto? Você colocaria algo mais sobre o que é oração? Hein, Bruna? O que é oração? É o que ele disse. É o que ela disse, né, Bruna? Veja, pessoal, não está errado. Não está errado. De jeito nenhum. Você diz assim, o que é oração? É ter comunhão com Deus, é falar com Deus, não está errado. Só que essa definição, como? Essa definição, ela acaba sendo um pouco, muito resumida. E ela acaba ignorando um aspecto, por exemplo, que os nossos símbolos de fé vão abordar. E é o seguinte, se você pegar a pergunta 80, até eu trouxe aqui para dar o número certo, caso você queira depois ler. A pergunta 92 é do sacramento. A pergunta 88, tá? Ela vai perguntar assim, o breve catecismo do Westminster. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Então veja, eita pastor, não entendi nem a pergunta, vou resumir. A pergunta aqui já foi parafraseada como, quais são os meios de graça? Quais são os meios de graça? Ou seja, quais são os meios pelo qual exterior, o que é exterior? Porque o nosso cristianismo tem um elemento interior, que é a fé, o arrependimento, que isso é inegável. Que é uma coisa que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Mas algumas coisas são de fora para dentro, por isso o nome exteriores, seu Josué. Certo? Então ele vai dizer quais são os meios exteriores e ordinários, ou seja, comuns, a regra. Tá? Então, por exemplo, se você quiser comprar um pão, qual é o lugar ordinário que você vai para comprar o pão? Padaria. Tá certo? Hoje você compra pão até em posto de gasolina. Mas não é o lugar ordinário. Se eu chegar assim para o presbítero André, compra um pão, ele provavelmente, em primeiro lugar, vai pensar que, rapaz, não tem nenhuma padaria aqui por perto. Aí depois dele esgotar as padarias, ele vai dizer, eita, tem uma MPM aqui que vende pão também. Tá? Então, é um meio comum. Então, ordinário na teologia, certo, pessoal? Quando você vê algum pastor falar, esse é o meio ordinário. No Brasil, ordinário passa aquela ideia de coisa ruim. Isso é um ordinário. Não é bandido. Não é. Ordinário é o comum. Qual é o uso comum? Certo? Dito isso. Então veja que o breve catecismo vai dizer meio exterior e ordinário nos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção. Então veja, é algo de fora que Cristo comunica a nós essas bênçãos da redenção. Tá ok, Pauliana? O nosso breve catecismo, ele vai pontuar 3 coisas. Quais são?
Três coisas: a palavra de Deus, os sacramentos e a oração. Então veja que só aqui já aprofunda a definição de que não é simplesmente falar com Deus. Não é apenas, não está errado, mas não se limita apenas a isso. Está vendo, Alberto? Já ampliou um pouco mais. Pá! Que é um meio pelo qual Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Aí quando você vai, que é o foco do estudo hoje, para a pergunta 98, 10 perguntas à frente, aí vem a pergunta definitiva. O que é oração? Então o nosso breve catecismo, ele tem uma definição de oração, e que não se assemelha a nada a falar com Deus, simplesmente. Então a pergunta 98, ela tem uma definição e como ela deve ser feita. Então, dito isso, permita-me ler a resposta, que vai funcionar como uma divisão do estudo, e daí lemos alguns textos bíblicos. A oração é, vem a definição, um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo. Então, qual é a definição de oração conforme a nossa confissão de fé? Um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme com a sua vontade, em nome de Cristo. Quais os elementos que a oração tem? Com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Então veja, quando você já percebe isso aqui, e aí vamos ler alguns textos, os textos bíblicos da própria confissão de fé, que eu quero usar ela como uma base, até porque permita-me aqui um brevíssimo parênteses, tá? Por isso que esse estudo vai ser até um pouco mais focado e um pouco diferente do que eu costumo fazer. Algumas pessoas, irmãos, têm dificuldade em fazer a devocional por conta própria, uma coisa que eu devia ter abordado nos outros estudos, permita-me fazer um parênteses aqui. O que eu recomendo a você na sua devocional são duas coisas. Primeiro, leia com a Bíblia feito a minha. Quando eu digo feito a minha, é sem comentário embaixo, tá vendo? Então, a da Naira, por exemplo, é uma Bíblia de Genebra, né? Genebra, Naira. Pronto. Então, é ruim? Jamais. Mas o problema é que nos devocionais com Bíblia de estudo, a sua tendência é fazer assim. Você leu o versículo, leu o comentário, leu o versículo, leu o comentário, leu o versículo, leu o comentário. E aí você vai aplicar hermenêutica para quê? Se já tem tudo ali, mastigadinho. Então, na sua devocional, tem a sua Bíblia de estudo bonita, encapada, carona, mas tem a sua Bíbliazinha simples. Certo? Se você é meio cego feito eu, com letra extra gigante, tá? Mas se não, sua Bíbliazinha simples, para você ter sua interpretação. Mas ainda assim, algumas pessoas têm dificuldade, estão iniciando na fé, não conseguem aplicar como deve. Aí o uso de devocionais se torna, então, uma coisa boa. Pode se tornar um problema e um vício no futuro, mas, se bem usado, é um instrumento de Deus. Então, dito isso, esse materialzinho aqui, ó, Estudos no Breve Catecismo de Westminster, é o material que eu recomendo para você fazer um culto doméstico, seu devocional, prático, simples, direto. Ele tem um breve catecismo, a pergunta e a resposta, algumas breves definições embaixo delas e atrás uma devocional já completinha. Tá? Então, se você seguir o breve catecismo, por exemplo, só aqui você vai ter 122, né? 107, perdão, perguntas para ter devocional ao longo do ano. Quase, tá certo, a metade do ano aí coberto. Tá bom? Então, 3 meses, melhor falando. Então, é melhor, eu recomendo esse material. Dito isso, tá? Então, não recomendo ao longo prazo. É fundamental você ter a sua maneira de interpretar a Bíblia. Quando eu digo sua, é você ter o seu entendimento para concordar e discordar do que qualquer outro pastor, qualquer outro livro venha a dizer. Inclusive os catecismos. Mas, no primeiro momento, pode ser uma boa muleta, sim. Tá bom? Então, até para estar ajudando nesse aspecto, eu vou ler os textos que o próprio catecismo aqui coloca. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 João 5,14. E aí a gente vai quebrar um pouco essa definição e vamos... Primeiro João 5,14.
Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja, pessoal, deixa eu quebrar aqui cada frase dessa definição. É um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Veja. E aí é fácil para mim ilustrar isso com um problema que está acontecendo no mundo. Tá? A gente aqui no Brasil tem vivido isso também. E aí, assim, aconteceu um grande evento essa semana, né, perdão? E aí destacou ainda mais isso. Seguinte. Veja que o texto vai dizer um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. A pergunta é: quais são os nossos desejos? Então, a primeira coisa, é um santo oferecimento. Então, você está oferecendo algo que é santo. Então, veja que aí, apesar de ser sutil, não é simplesmente, o meu desejo é esse. Porque você já começa de algo distinto. É um santo oferecimento. Então, não é uma coisa comum, é algo que é extraordinário, algo que é separado. A definição da palavra santo é essa, separado do uso comum. Então, não é o seu desejo de um Big Mac. Não é o seu desejo de comprar uma casa. Simplesmente. A partir do momento que você coloca como algo santo, é a ideia que aquilo que você está pensando e, portanto, aquilo que você está desejando é algo que é santo. Veja. Eu vou até comentando isso essa semana num dos vídeos aí do YouTube. Dia 20 tivemos a inauguração, como ele chamou lá, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Aí aconteceu uma coisa lá, tem acontecido com os Estados Unidos, que eu disse, rapaz, é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, só que aqui escalonou mais. Então, eu já estou me preparando que 2022 vai ser a mesma coisa. Aqui. Certo? Pode anotar. Foi o seguinte. Quando ele foi eleito, Joe Biden, uma revista norte-americana chamada Os Jacobinos. O nome da revista é essa. Depois procure historicamente o que significa os jacobinos. Aí você vê até a ironia da questão. Aquilo que eu digo que, não eu digo, né, mas que eu tenho batido essa tecla, que a pior coisa que vai acontecer no mundo todo é a redefinição de termos. Os nomes históricos não vão significar mais nada porque vai ter um significado por cima. Procure historicamente, na Wikipedia que seja, quem foram os jacobinos. Vai lá. E digita assim, jacobinos, quem são? Resumidamente, muito resumidamente, foi o grupo de pessoas que se levantou contra o rei na Revolução Francesa, enquanto o rei estava tentando impor uma religião. Eles foram contra isso, Sr. Josué, da forma mais light possível, fazendo o que com os reis? Decapitando-lhes, dona Emília. Coisa light, Alberto, coisa fina, certo? Aí chega então uma revista moderna, chamada Jacobinos, que quando você vê esse nome, automaticamente você vai pensar o quê? Que ela é uma revista pró ou contra governo? Com um nome desse, à luz da história, certo, dona Emília? Certo, dona Olga? Fizeram a capa essa semana, no dia da inauguração do Joe Biden, em que eles relataram a configuração do Joe Biden como sendo a segunda vinda de Cristo. Botando Joe Biden como se fosse Cristo e a nação da América de joelhos diante dele. Pode procurar, capa Jacobinos de Joe Biden, no caso ser Jacobins em inglês, para você ver. Aí, quando eu vi aquilo, eu disse assim, rapaz, aqui no Brasil a gente tem a mesma coisa com o Bolsonaro. Sem tirar nem pôr. Ainda não chegou nesse grau em caráter oficial, como uma revista assim grande, fazendo uma coisa desse sentido. Ainda não. E aí eu me atrevi quando eu vi isso, eu digo, rapaz, isso aqui está tendo alguma repercussão naquele lamaçal chamado Twitter. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu botar minha máscara antitóxica e deixa eu mergulhar um pouco aqui. Aí mergulhei. Comentários norte-americanos eram esses.
Como é bom saber que eu vou acordar agora e eu não vou precisar mais pensar no presidente por um dia. Vários comentando esse tipo de coisa. E aí foi quando eu disse assim, eu não acordo pensando em Bolsonaro. Veja, irmãos, entenda, eu estou fazendo isso até para você tentar me imitar. Porque não é que você se usa como parâmetro, mas quando você vê alguma coisa errada, aplique Mateus 7. Deixa eu ver primeiro se tem alguma trave no meu olho. Deixa eu ver se o problema sou eu. Pode ser que o outro esteja certo, que a gente automaticamente assume que o outro está errado. Então, peraí, deixa eu dar uma volta. Deixa eu ver se o problema está comigo. Pode ser que esteja. Depois eu vejo o cisco no olho do irmão. Então, quando eu vi isso, digo, hora de olhar minha trava. Eu não acordo pensando em Bolsonaro. Nem durmo pensando nele, bem na verdade. Nem em Joe Biden ou Trump, que, por bem da verdade, eu tenho acompanhado mais política lá do que aqui. Então, aí veja, até para confessar um pecado aqui. Eu oro pelo presidente. Não como eu gostaria. Por isso que eu estou confessando um pecado. Senão nem ia orar pelo presidente seria um pecado. É uma ordem que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2. É por isso que eu estou confessando um pecado. Eu não oro pelas nossas autoridades como deveria. Não oro. Deveria orar mais. Oro muito pouco, se for comparar dentro de uma escala, pelas nossas autoridades. Mas muito pouco. Isso é errado da minha parte. Mas é um reflexo de que eu não durmo e acordo em quem? Pensando neles. O que a gente vê na nossa nação, e no mundo, mas aqui, permita-me focar aqui, é de que não existe, veja, é óbvio que eu estou generalizando. Você não precisa me procurar na saída e dizer, pastor, eu não sou assim. Acredito. Estou generalizando. O que existe é as duas coisas. Tudo que Bolsonaro diz tem que ser entendido como sendo a palavra de Deus 2.0 ou como sendo a Bíblia satânica 3.1. Não existe meio termo. Não existe entender um fato como isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Ou eu aceito ou está errado. E aí, meu amigo, a cabeça do cara fica 24/7 pensando em quê? Como derrubar Bolsonaro ou como eu posso ser agradado por ele? Denotando o problema do mundo como um todo, que é enxergar o Estado como sendo ou a salvação ou o demérito de toda a sociedade. Faça qualquer estudo sério, bíblico, sobre o poder e o papel do Estado. Qualquer estudo sério. E você vai perceber uma coisa, se você já leu qualquer livro sobre o Estado. Quantas vezes a Bíblia fala sobre o Estado? Diretamente. No Novo Testamento. Romanos 13, né? É o texto que vem na cabeça. Fora ele, diga outro. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Diga outro. Oi? O julgamento não é, mas assim, falando diretamente de política. Veja, se você pensar em que tem política, aí tem a Bíblia inteira. Ele tem um livro todo, dois praticamente, chamado Primeiro Livro dos Reis. Entendeu? Então, você olhar, por exemplo, o Livro dos Reis com estratégia assim de que como eram as políticas do rei, por aí vai, é justo. Eu estou pontuando o seguinte, quantas vezes os escritores neotestamentários falam diretamente sobre política? Sobre o governo. É isso que eu estou tentando ser um pouco afunilando aqui. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E aí veja, aí pastor, aí antes que alguém diga uma das maiores imbecilidades que o ser humano pode dizer no século XX, pastor, mas naquele tempo não era Bolsonaro. Eu concordo, era César. Não, eu concordo que não era Bolsonaro. Era César. Era César. Perseguindo e matando cristão de rodo. Jogando na jaula, jogando para os leões, jogando no Coliseu para ser pisoteado por cavalos. Era esse
o governador, pronto, vamos fazer um anacronismo. Era esse o presidente do seu tempo. Tu vê César o tempo todo, tu vê Paulo, perdão, o tempo todo. Porque César, porque César, porque César, porque César, porque você vê isso na Bíblia. Por quê? Por quê? Veja, ele estava sendo perseguido por esse César. E por que ele não fica, olha o César, olha o César. Você não vê nem Paulo pedindo para orar imprecatoriamente por ele. Ao contrário, você vê para que olhe para as autoridades para que elas possam se arrepender. Por que isso? Pastor, o que isso tem a ver com oração? O que eu vou dizer agora. Porque para Paulo, para Pedro, para Judas, para Marcos, para Mateus, existem coisas mais importantes pelo qual você tem que ocupar o seu tempo, o seu pensamento, os seus desejos e as suas aspirações. E não o que o governo faz, o que o governo não faz, é para o governo fazer isso. Vigie o governo, critique o governo, apoie o governo. Não, confesso que no fim não me importa. Agora, se você faz disso o seu desejo, a sua vida, como muitas pessoas por aí afora fazem, ou aqui dentro também, quando você for orar, aí volta para a pergunta, quais são os seus desejos? Como você sabe qual é a vontade de Deus? Aí veja, pastor, mas peraí, 1 João 5,14 vai dizer, se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, mas como nós vamos saber qual é a vontade de Deus, se ela é misteriosa e não é revelada a nós? Esse é o ponto, está aqui, ó. Você sabe sim qual é a vontade de Deus. Você sabe. Você sabe qual é a vontade de Deus. É da vontade de Deus o quê? Que você dê graça o tempo todo, 1 Tessalonicenses 5,14. É da vontade de Deus o quê? Que você leia e conheça a palavra dele, que você sirva o próximo, que você pense o próximo sendo mais importante do que você mesmo, que você dê a outra face. Você sabe qual é a vontade de Deus. Ou deveria. Ou não tem desculpa para não saber. Mas a gente pensa nisso? É isso que a gente vai dormir e acorda pensando? A gente dorme e acorda pensando em quê? Deixa eu ver o que é que Bolsonaro aprontou de noite. Irmãos, o primeiro ponto sobre oração, que por isso que eu quis usar o breve catecismo como sendo o escopo do nosso estudo hoje, é exatamente isso. A gente não sabe orar como deve, porque a gente não pensa no que não deve. Os nossos desejos não são os desejos que a gente deve ter. É simples assim. Aí a gente acaba vendo a oração como sendo um Papai Noel 2.0, porque a gente deseja o quê? Frugalidades, vida boa. Entenda, absolutamente nada de errado você orar por isso, trabalhar por isso. Nada. Agora, se a pessoa só pensa nisso, ela vai só orar pelo quê? Por isso. Por um carro, por um trabalho, por um marido, por uma esposa, por um livramento, por uma cura numa doença. Porque a perspectiva dele na vida se limita apenas aqui. Apenas aqui. Agora, bote a eternidade diante dos seus olhos. Bote a eternidade diante dos seus olhos. E por que não orar, por exemplo, para que o desejo que você vai ter, a alegria que você vai ter durante toda a glória, você possa experimentar uma parte dela aqui? Para que os seus pecados, a qual você ora diante de Deus, já foram perdoados em Cristo, mas que você peça perdão como um filho obediente que você é, para ter um bom relacionamento com Deus, para que você não caia mais nisso, porque a gente não pensa nisso. A gente não conhece a vontade de Deus, mas a vontade de Bolsonaro, de Joe Biden, a gente sabe. E a gente obedece ou desobedece com uma rapidez incrível, porque isso está na nossa cabeça o tempo todo. O tempo todo.
Então, irmãos, insisto. Eu já comentei aqui N vezes, caso alguém esteja pensando sobre isso. Pastor, eu sou a favor ou contra o governo? Eu já falei aqui, eu não consigo apoiar governo nenhum, zero. Sabe o que é zero? Se eu parei para pensar assim, rapaz, eu já apoiei algum governo na minha vida? Já. Um só. Por ignorância, e eu tenho que pontuar isso com todas as letras, veementemente aqui, fica aqui uma confissão pública para o YouTube. Quando eu tinha nos meus 18 anos de idade, um inocente que não sabia de nada, nunca tinha lido, nunca tinha nada, tinha acabado de entrar no seminário, entendeu? E apoiei o primeiro governo Lula, seu Josué. Certo? Oi? Por isso que eu estou confessando aqui. Certo? Pronto. Para ficar dito aqui, publicamente, para ninguém ser pego na mentira, alguém pegar uma foto de 20 anos atrás, olha aqui, o senhor tinha um cartaz do homem na sua casa, é verdade. Dona Nilma tem testemunha balançando a cabeça. Tinha. Depois que eu comecei a estudar sobre o assunto, foi quando eu adotei a política conhecida de todos vocês aqui do Jockey. Voto nulo desde então. Votei não. Eu votei em Aécio. Eu não votei nulo não, Anne. Anne foi comigo. Ah, foi. Tem razão. Então, pronto. Outra confissão. Certo? Votei no Aécio uma vez. Tá vendo? Tá vendo? Tá equilibrado. Erro nas duas pontas. Erro nas duas pontas. Certo? Veja, pessoal. Eu não vou transformar isso aqui em estudo sobre o governo. Eu só quero pontuar para ninguém, como eu sei que o assunto sobre o governo é melindroso no nosso meio, o meu papel, que eu entendo do cristão, não é apoiar nenhum governo em caráter geral. É apoiar ou criticar ações de um governo. Pronto. Olha para uma ação e vai dizer, eu concordo com isso, não concordo com isso. Pronto. Essa é a minha postura. Eu tento olhar para uma ação de governo e vou dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Assim, eu queria ver a palavra de Deus, então eu não consigo olhar para nenhum governante. Aí veja, eu vou concordar com qualquer pessoa que me disser assim, mas pastor, o senhor está num movimento de reação. Eu nem vou me defender, concordo. Quando eu digo que eu não vejo nenhum governante como meu representante, eu não estou sendo anabatista aqui. Eu não estou usando aquela plaquinha, não me representa, não. É no sentido de que o meu representante é Cristo, ponto. Eu simplesmente escalo isso até a última potência. Então, as ações do governo, para mim, não interferem tanto na minha vida de santidade, porque eu não fico pensando nelas o tempo todo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu vou concordar que vai interferir na vida prática. Se aumentar imposto, diminuir imposto, aumentar juro, diminuir juro, ter greve, não ter greve, ter vacina, não ter vacina. É óbvio que vai ter um impacto na minha vida prática. Mas o fundamento são os meus desejos e meus pensamentos diante de Deus. Então foi por isso que eu primeiro falei sobre Bíblia, depois sobre oração. Você conhece a palavra de Deus. Você tem as ferramentas para conhecer a vontade de Deus. Reflita, medite sobre isso, para que isso seja o seu desejo. Para que isso seja o seu desejo. É isso que eu desejo. Então, se é isso que eu desejo, se é isso que o meu coração está cheio, quando eu for abrir a minha boca para orar, eu vou orar pelo quê? Do que eu desejo. É isso. Para que as coisas sejam não conforme como eu quero, não como o governo quer, mas como o governante, ou aquele que tem um império, como termina a doxologia de Judas, deseja, quer que eu faça. É isso que eu vou exprimir diante de Deus. Então aquela frase clichê do John Piper é verdade. Deus é mais glorificado em mim quando eu estou satisfeito nele. Se você nunca leu um livro do John Piper, eu recomendo ler. Certo? Posso recomendar de cabeça 2. O primeiro livro dele, tá? Que não sei o nome em português, é Desiring God, que é o nome do ministério dele. Certo? Leia. Se, assim, você é crítico.
Se você ler o primeiro livro de John Piper, você leu todos. É o mesmo tom. É o mesmo tom. É por isso que eu só leio John Piper a cada 3 anos. Não vou mentir. Ano que vem eu leio. Esse ano não. Ano passado eu li. Tem 2 anos ainda pela frente. Porque é o mesmo tom. Todos os livros dele têm o mesmo tom. Certo? Então, Desiring God ou Pense. Tá? São 2 livros que eu gosto muito de John Piper. E ele trabalha muito essa ideia de que quando você está satisfeito em Deus, Deus é mais glorificado na sua vida. E ele dá sempre coisas muito práticas sobre isso. Recomendo. Tá? Bem, primeiro ponto sobre oração. Começa no que você deseja. E quer ver uma maneira simples de a gente ver isso? Pai Nosso. Há não muito tempo atrás, a gente fez um estudo sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso tem uma estrutura básica. Qual? 7 pedidos. 7 pedidos, Dona Terezinha. Ele começa com a expressão de quem é Deus, Pai Nosso, e onde Ele está. Que estás no... Depois disso, o restante é um pedido. Vários pedidos. Qual é o primeiro pedido? O primeiro pedido é esse, Sheila. O primeiro pedido é esse. Santificado seja o teu nome. Qual é o segundo pedido? Venha o teu reino. Qual é o terceiro pedido, Pauliana? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí veja, aí qual é o quarto? O pão nosso de cada vez. Veja, o cara vai falar dele depois que ele pediu 3 coisas que só Deus pode fazer. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A oração que ensinou, o parâmetro está aí. Vários pedidos que é a respeito de Deus, é porque o cara vai estar meditando nisso, a beleza de que Deus é, a glória de quem Ele é, o desejo que você tem de servi-lo, o desejo que você tem de agradá-lo, o desejo que você tem de fazer outras pessoas conhecerem Ele. Então você vai depositar isso em oração. E se isso é do seu agrado, a oração não vai ser aquele momento tedioso, repetitivo, não vai. Vai ser como essa frase aqui, ó, que está nesse estudo do Breve Catecismo. Ele vai dizer assim: a oração é um privilégio sagrado e principesco. A oração é um dever, uma obrigação premente, imperativa, que deve nos prender. Mas a oração é mais do que um privilégio, mais do que um dever. É um meio, é um instrumento, uma condição. Não orar é perder muito mais do que uma derrota no exército e o gozo de um alto ou doce privilégio. Não orar é falhar em questões muito mais importantes do que até mesmo a violação de uma obrigação. A gente não para refletir que quando a gente não ora, a gente peca. Já começa daí. E sabe como a gente usa isso como desculpa? Dá a volta. A gente fala assim: ah, pastor, é porque eu pequei essa semana, eu não meditei nas coisas do alto, aí eu não me senti digna para orar. Veja, na cabeça dele, ele está poupando Deus de um trabalho. Aí eu, esse miserável, safado, que fez isso a semana todinha, eu vou orar diante de Deus. Exato! Pois é exatamente isso que você vai fazer. Porque o não fazer é agravar o seu estado de miséria, é agravar o seu pecado, é agravar a sua falta de comunhão com Deus, é agravar a sua falta de pensamento nele. Enquanto a gente diz que é uma coisa, no fim, a gente pensa que é uma coisa boa. Ah, não vou orar porque eu pequei. Porque eu não vivi como devia essa semana. Faça como o publicano. Bata no peito, baixe sua cabeça e diga: ser propício a mim, pecador. Pronto. Mas não deixe de orar, não. Agora, o que eu estou aqui pontuando é como você, como diz o Breve Catecismo, não eu, como você pode ter uma vida de oração melhor. Primeira coisa, conheça a Deus e sua vontade. Conheça a Deus e sua vontade. Se eu sei. E aí, irmãos, veja.
Aí você pode pensar assim, eu vou adiantar uma coisa do sermão de hoje à noite. Ah, pastor, mas espera aí. Deus pede coisas que é muito difícil fazer. Deus pede coisas que é muito difícil fazer. Eu concordo. Eu concordo. Então, veja. Abra sobre Filipenses 4,6. Deixa eu ler esse texto, depois eu vou pontuar sobre o que Deus pede coisas para fazer e como a gente buscar força nisso. Filipenses 4,6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, através do quê? Pela oração e pela súplica, de que modo? Veja, de novo. Veja que para a Bíblia, qual é o antídoto contra a ansiedade? Você vê Paulo dizendo isso, você vê Cristo dizendo isso. Qual é o remédio contra a ansiedade? Conhecer e buscar a vontade de Deus. É o que Cristo vai dizer em Mateus 6, é o que Paulo vai dizer em Filipenses 4,6, é o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. O remédio contra a ansiedade é você conhecer Deus e sua vontade. É você colocar diante de Deus as suas petições e as vossas orações. Ah, pastor, mas esse é o problema. Eu fico ansioso porque o que Deus me pede é muita coisa, não dá para fazer. É muito difícil, é muito grande, e eu sou pequeno, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Veja, hoje à noite vai ser uma leitura longa, por isso que você veio no boletim, a gente para não ficar um momento de leitura tão longo no sermão, mas quem gosta de ler o texto bíblico em casa, a pregação de hoje à noite vai ser em 3 capítulos, Gênesis 6, 7 e 8. A gente vai ver o dilúvio todinho hoje à noite. Certo? A gente vai ler ao longo de todo o culto esses 3 capítulos de Gênesis. O que é que Deus mandou Noé fazer? Em Elbia. Uma arca? Qual o tamanho da arca, Elbia? Sabe? 120 côvados. Tá que nem aquela esquete dos Trapalhões, quando o Mussum chega no bar e fala assim, me vê 1 metro de leite. Me vê 1 metro de leite. Aí o cara, leite não é metro, é litro. Aí todo dia ele vai, me vê 1 metro de leite. Aí até um dia que o cara da padaria pega 1 metro, aí bota o leite assim, né? 1 metro de leite. Aí o Mussum sai com essa, então embala para viagem. Embala para viagem agora. Bem, 120 côvados me diga em metros, Josué. Aproximadamente 145 metros. Deus mandou ele fazer uma arca de 145 metros, 3 andares, com material para todos os animais que estavam lá dentro. Deu orientação sobre qual tipo de madeira, qual tipo de betume ele deveria usar. Quantas pessoas construíram a arca? Muitas. Na melhor hipótese possível, se você for altamente otimista, Noé, seus filhos. Bem, o texto não relata. Aí o senhor está sendo extra bíblico. Porque então esses empregados se lascaram, porque eles trabalharam e morreram. Com o perdão do meu francês, esses empregados aí, ó, vala. Porque a Bíblia vai dizer que só foi salvo Noé e sua. Então, é possível, senhor Josué. Mas trabalharam para sua condenação. Que nem o cara que confeccionou a cruz. Tem certeza?
Quanto tempo a arca foi construída, pessoal? E sabe o que é engraçado? Esse é o problema de ler o livro de Gênesis. É que a gente pensa, Deus mandou construir a arca. Aí Noé deu uma cuspida, cortou uma árvore, fez uma canoa, e Deus pegou aquela canoa e prilim, pim, pim, pá! Foram 100 anos, para não ficar claro com isso, eu não fiquei claro, foram 100 anos. E aí veja, Deus disse, faz uma arca que eu vou destruir esse negócio. Preste atenção. Eu vou destruir a criação inteira, Noé. Vou salvar tu e tua família. Então veja, ele estava fazendo um instrumento que iria salvá-lo, do ponto de vista pragmático, por 100 anos. Pá, pá, todo dia. E veja, meus irmãos, você está trabalhando em algo por 100 anos. 100 anos. Em que não choveu, não teve nenhum alagamento da Avenida Jockey. Nada. Nada. Do ponto de vista pragmático, qual o sentido? O que ele estava fazendo ali? 100 anos, pá! E imagina que passava na frente, que é isso aí? É uma arca. Para quê? Deus vai destruir esse mundo. Aí veja, no primeiro momento, o cara dizer, rapaz, guarda um lugar para mim aí. Mas passar 10 anos. E aí, Noé? Cadê? Tá chegando. O que Deus pediu para Noé só pode ser obedecido por um motivo, e os escritores hebreus dizem qual é o motivo. Qual? Pela fé. Deus pede para você coisas impossíveis, sem dúvida, até porque Ele pede para você ser santo, como Ele é santo. Deus pede para você coisas grandiosas, sem dúvida. Ele pede para você ser luz no mundo que vai piorar com o tempo. Ele pede para você dar outra face. Ele pede para você considerar o outro como sendo mais importante do que você. Que coisa mais difícil do que essa? Veja, às vezes a gente fala as coisas que Deus pede, a gente fala, dá as coisas nossas, como o filho pródigo, que são realmente coisas grandiosas, como Barnabé fez, e ninguém pediu isso a ele, que deu tudo pela causa do Evangelho. Mas eu costumo até brincar com o fundo de verdade, que a coisa mais difícil que Deus pede para a gente, qual é? Trate o próximo como se ele fosse mais importante do que você. É fácil isso? É fácil você tratar uma outra pessoa que você pensa que não merece nada, que não seja o seu desprezo, e você tratá-la como sendo mais importante? Como então você obedece isso? É difícil, é como construir uma arca por 100 anos. Trabalho longo. Porque somos obedientes. Porque a gente conhece a vontade de Deus. Então, se Deus pediu, Ele nos ajuda a fazê-lo. E como é que nós, aí veja o ponto, e como é que nós somos lembrados disso? Como é que você é lembrado disso? Pausa. As crianças de 0 a 6 anos podem seguir ali, tá certo? Com a tia Anne, tá? Então, as crianças de 0 a 6 anos, tá bom? Podem ali seguir com a tia Anne, lá no fundo, para a sua salinha, tá bom? Então vamos lá. Através da oração. A gente é tão egoísta com o aspecto da oração que a nossa definição mais básica de eu falando com Deus é verdade, mas é uma maneira de Deus falar com você a partir do momento que em oração, quando os seus desejos são os desejos de Deus, você lembra ao próprio Deus daquilo que Ele lhe prometeu. O Dal, por exemplo, que costuma me mandar, e faz isso muito bem, os cânticos para eu dar uma olhada, né, na letra, aí o hino da semana passada, né, a gente cantou, ele falou, pastor, mas tem uma frase aí que é problemática, né, quando diz assim, o que a gente cantou semana passada, estou tentando me lembrar a frase. Tua fé, Jesus o contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Isso aí não é verdade não, pastor. Eu digo, é verdade. O problema é a pessoa entender o que é que Jesus está prometendo.
Isso é verdade. Agora eu tenho que afunilar a frase. Veja que o hino está dizendo: Jesus dá o que ele promete. Então, se ele prometeu estar conosco em meio às tribulações, e aí, veja, eu vou dizer isso com muita cautela, com muito temor, mas com a firmeza bíblica. Se Deus lhe prometeu isso, você pode lembrá-lo disso em oração. Você pode lembrá-lo disso em oração. Você pode chegar e dizer: Senhor, o Senhor me prometeu que eu não estaria só. O Senhor me prometeu que me ouviria, que eu não estaria desamparado, que eu teria conforto e consolo na tua presença, que o Senhor enxugará a minha lágrima. Mas ao invés de fazer isso diante de Deus, a gente faz diante de quê? Num copo de bebida, de outra mulher, seriado de TV, emprego. Escolha. E a nossa cabeça não reflete nas coisas do alto e, portanto, não ora pelas coisas do alto. E aí o que está nessa vida é a nossa vida. E eu não canso, né? Abra sua Bíblia, assim, isso não tem a ver com oração, mas só nesse ponto, 1 Coríntios 15. É um texto que, se você não tem sublinhado na sua Bíblia, sublinhe. Versículo 19. Se você não tem esse versículo sublinhado, sublinhe. Se você não tem um versículo para esse ano, cogite fortemente esse. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança em Cristo é apenas que Ele vai lhe atender a você ter um casamento bem-sucedido, ter um emprego bom, estável, se sua esperança em Cristo se limita apenas a isso, eu entendo perfeitamente sua ansiedade, sua infelicidade, sua murmuração, sua cara fechada, porque é bíblico. Você está vivendo o que a Bíblia está dizendo. Você é o mais infeliz de todos os homens. Por quê? Olha como você afunila. Olha como você afunila. Agora, se a sua esperança em Cristo é baseada naquilo que Ele lhe prometeu, meu irmão. É nesse aspecto que eu discordo, por exemplo, de Luiz Berkoff, um dos maiores, talvez, ou o maior teólogo sistemático que esse mundo já viu. Ele não considera a oração como sendo um meio de graça. Ele discorda da confissão de fé, se você ler a sistemática dele. E eu não consigo concordar. Porque na oração, Deus fala conosco através de que, assumindo que nós oramos como se deve orar. Porque somos confrontados com aquilo que Ele nos prometeu. E descansamos nessas promessas. E cobramos essas promessas. O Senhor prometeu isso. Por muitas vezes, como a gente vai estar vendo no sermão de hoje à noite, a gente nem precisa fazer. Como Deus vai dizer a frase mais graciosa do dilúvio. E Deus se lembrou de Noé. No meio do dilúvio, no meio da destruição, e Deus se lembrou de Noé. A oração é Deus falando conosco das suas promessas, para que a gente pense e medite nisso. Agora, caminhando para uma conclusão para a gente orar também. Fazendo isso, como diz o texto, tanto de 1 Coríntios, de Filipenses 4,6, perdão. Agradecimento e reconhecimento das suas misericórdias. Veja, tradicionalmente, e é isso que eu gostaria de dar o tom na nossa oração de hoje. Semana passada, por exemplo, quando a gente foi orar 2 a 2, a gente orou basicamente pelos nossos enfermos.
E tradicionalmente também é o costume da boa etiqueta cristã. Quando se ora 2 a 2, o cara faz uma pergunta para o outro. Qual? Algum motivo para a gente estar orando? Algum pedido para a gente estar orando? Continue com essa etiqueta, é boa. Até para que você ore, não apenas naquele momento, mas ao longo da sua semana em vida. Pois bem, hoje faço uma perguntinha ligeiramente diferente. Ore, se possível, com alguém com quem você não orou semana passada e faça uma perguntinha um pouco diferente. Algum motivo para a gente estar agradecendo hoje? Algum motivo para a gente agradecer a Deus hoje? Sempre tem. Só que marque. Como eu já estou entregando o ouro agora, você já está pensando. Mas ele pega mais de surpresa do que um pedido. Algum pedido, a pessoa fala. É engraçado, assim. A gente que está na igreja há muito tempo percebe os padrões, né? Pedido. Aí, se tiver alguma coisa muito grave, o cara já está na ponta da língua. Saúde do meu pai, saúde da minha mãe, um emprego, a situação do Brasil. Algo que ele está pensando. Mas se não vem nada em mente, o que é que a pessoa diz? Só agradecer, pastor. Não é? Aí, como é o lugar, não é o momento, não é o lugar, mas sempre que uma pessoa diz isso, o Leonardo esquizofrênico pergunta assim para aquela pessoa: agradecer o quê? Agradecer o quê? Os problemas que foram libertos essa semana? A chuva que caiu? O sol que brilha? Os alimentos? O fato de você respirar? Agradecer o quê? A gente é tão acostumado a pedir, que aí, como eu pontuei semana passada, né? Eu orei com o senhor Josué aqui e o senhor Francisco. A gente não agradece o oxigênio que a gente tem. O fato, e eu não vou estragar esse ponto do sermão de hoje à noite, não, mas simplesmente o fato de a gente andar numa terra que a gente não merecia andar. E de que a gente vai andar sobre uma outra terra ainda não, perdão, perfeita, que a gente não merecia andar. A gente não agradece por isso. Por quê? Porque aí fecha o ciclo e termina o estudo, porque a gente não pensa nisso. Aí nossa vida de oração não tem como evoluir. Não tem como evoluir. Você já viu aquele livro, Poder da Mulher que Ora, do Homem que Ora, do Filho que Ora, do Professor que Ora, do Tio que Ora e por aí vai. E assim, nada contra o título não, sabe? Não tem em si nada de errado, não. Mas a primeira vez que eu vi esse título, Poder da Mulher que Ora, acho que foi mulher primeiro. Poder da Mulher que Ora. Eu disse, rapaz, eu não sou mais inteligente do que essa pessoa, não. Mas eu acho que eu botaria um título ligeiramente mais acurado. O poder de Deus na vida da mulher que ora. Pronto. Fica aí a sugestão para a editora. Basta me dar um livro de presente que fica o pagamento da... Poder de Deus na vida da mulher que ora. Que a sua oração não tem poder nenhum. Taças. Que não seja a mediação de Cristo na sua vida. Diga, tire. Certo. Diga lá. Certo. Isso. 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 Certo. Mas.
Sim. Isso. Isso. E para frente. Mas. Veja, eu não falei nada e não se envolver. Veja, eu não disse nada. Ah, tá. Que bom. Hum. Tudo isto. Pronto. Vá. Pronto. Certo. Sim. Vai lá. Eu oro por isso. Mili, eu entendi seu ponto. Da igreja do jockey. Certo. Mili, veja. Eita. Ainda veja. Irmãos, olha, veja, eu confesso, do fundo do meu pecaminoso coração, tá? Que eu tenho vontade, sabe? O conselho sabe disso. De, de fazer um EBD, uma série de estudos históricos, teológicos, sobre política. Morro de vontade. Material eu tenho, conhecimento para isso, ok, eu tenho. Mas o que é o meu freio de burro? O que é o freio que segura aqui minha boca? É porque eu sei que esse é um assunto que, infelizmente, todo mundo acha que conhece. Não, eu não tenho medo de assunto melindroso. O que eu não gosto é de ficar me desgastando assim, porque para eu explicar o que é de direita e o que é de esquerda, por exemplo, eu vou ter que primeiro desconstruir, para quebrar uma casa todinha, para construir do zero. E aí isso dá um trabalho, eu fico pensando, rapaz, será que vale a pena todo esse trabalho?
ou é melhor focar nas coisas do alto, assim, mais explícitas, como eu falei no início, do que a Bíblia vai enfatizar que o crente deve focar? Aí eu tenho caminhado por essa ótica. Dito isso, me aponte uma pregação em que a minha conclusão é apenas leia a Bíblia e faça uma oração. Eu sei que você não está falando de mim, Mila, eu entendi, viu? Mas eu estou nivelando no jogo. Olhe para qualquer pregação minha, qualquer uma. As boas e as ruins. E me diga se a minha aplicação no final é: conclusão, ore e leia a sua Bíblia. É assim que eu termino meus sermões. Todos os meus sermões, no final deles, o que é que eu faço? Aplico a prática. O que é que à luz disso, o que é que você deve fazer? Então, todo domingo nós, eu incluso obviamente como pregador, somos chamados à ação. Todo domingo aqui, somos chamados à ação nessa sociedade. Se você perguntar para mim, Jamila, onde está o problema, é num ponto. E aí, meu amigo, a discussão vai longe, eu só vou dar aqui a minha singela opinião. É que a igreja, há muitos séculos atrás, deu a luta que era para ser dela ao Estado. Aí lascou, foi tudo. Ao invés da igreja ter a sua esfera de ação, de coisa para fazer, o que, que a igreja fez? Deixa que o Estado faz isso. Aí, meu filho, quando o Estado começou a fazer um monte de coisa, aí já disse o filósofo ímpio que deve estar no inferno, Platão. Dê poder a um homem e você vai ver a medida dele. Aí a igreja, não, vamos se focar nisso e deixa o Estado tomar conta dos pobres. Deixa o Estado tomar conta da educação. Deixa o Estado tomar conta disso. E aí a gente está onde está hoje. Então, o ponto para mim da sua pergunta, Jamília, é um só. Aonde é a esfera primária do crente de atuação? Aí eu sempre vou dizer isso. É dentro da igreja. Ele pode se envolver com política, pode, em alguns casos, tanto quanto deve. Tanto quanto deve. Agora, o crente na política, e aí é que está sempre o dilema, né? Ele vai ter que ser um lembrete para a pessoa, para tipo assim, eu estou aqui para lhe lembrar que você não depende de mim. Agora, me diga, um político que diz isso. Um político que é eleito sob a plataforma não confia em mim. Não é o contrário, não é o oposto. Toda a plataforma política confia em mim. Eu vou fazer isso. Vote em mim, eu vou fazer aquilo. Não é a plataforma política de todo e qualquer político do Brasil e do mundo? Enquanto eu penso que é o contrário. Um político tem que ser um lembrete do que eu, como cidadão do meu país, posso fazer. Aí hoje a gente terceiriza a nossa briga para lá. Para lá. Então, para mim, a raiz do problema não está no esquerdismo, direitismo, conservadorismo, marxismo, que tudo isso tem esse aspecto de problema, isso é óbvio. Eu não estou negando isso. Agora, a partir do momento em que a gente, enquanto igreja, disse, Estado, há séculos atrás, faz isso aqui, a gente entregou o problema para eles. Aí agora a gente tem que correr atrás. Como? Aí eu concordo. Como? Então, o que eu sempre defendi, tá? Pausa. E é uma pergunta honesta, que eu não queria gastar tanto no frete. Se você conhecer alguém que estiver voltando dos Estados Unidos por esse dia, me avise, por favor. Pergunta se ela pode trazer só um livro para mim, 200 páginas, nem é grosso. Tá? Que é um estudo que não saiu de... Está out of order, né? E não está mais para reimprimir, de 1989, que é um estudo de como era o diaconato em Genebra. O cara pegou todos os documentos e fez, que é o livro que eu quero traduzir para a nossa junta diaconal aqui. Eu só li um resumo do livro e disse mesmo, já me apaixonei pelo livro sem ler. Onde eu quero chegar, Jamile? Calvino, basicamente, acabou
com a miséria em Genebra. Ah, pastor, mas Genebra tinha só 60 mil pessoas. Não é como Teresina que tem 1 milhão. Tá, mas para a época isso era gigante. 60 mil pessoas na cidade era São Paulo. Lotado de estrangeiro. Lotado de estrangeiro. E como é que ele acabou basicamente com a miséria em Genebra? Com a chamada Bolsa Francesa, que era administrada pela junta diaconal da igreja. Não via zero de dinheiro estatal. Zero de dinheiro estatal. Era a igreja, através das doações, e é por isso que Calvino estimulava sempre os empresários a serem o quê? Ricos. Porque a partir do momento que aqueles homens fossem ricos, sendo crentes, o que é que eles iam fazer? Cumprir o mandamento bíblico de fazer com que o próximo enriqueça com ele. E aí, meu amigo, aonde é que ia ter miséria nessa cidade? Não ia ter, como não teve. A gente tem um exemplo histórico de um lugar bem sucedido. Pronto, o argumento que você usa contra qualquer comunista, socialista, me mostre um país que o socialismo deu certo. Aí o cara... Pronto, me mostre, pastor, onde o senhor está dizendo que deu certo. Genebra. Genebra, de um homem que tinha acabado de voltar de exílio, ele foi exilado em Estrasburgo, voltou e fez tudo isso. Fez tudo isso. Agora, dentro da igreja, e para finalizar, trazendo uma ponta para o estudo, pastor, mas Calvino era Calvino. Tá, tudo bem. Calvino era realmente um gênio, era um homem entre 1 bilhão de pessoas que existem na Terra. Eu concordo. Agora, quanto tempo Calvino orava por dia? Quanto tempo na sua vida corrida Calvino orava por dia? Alegadamente 1 hora das suas 24. 1 hora do dia de João Calvino era diante da presença do Senhor. Lutero alegadamente orava 4. Aí, quando a gente olha para o que esses homens fizeram na história, onde é que estava o combustível deles? Porque eles aguentavam essa pressão e esse trabalho. O que é que eles tinham que a gente não tem? Uma coisa, Amanda. Vida de oração. Porque era uma vida de reflexão diante de Deus. Então, eles automaticamente ao orar, não era para dizer, Senhor, está entregue. Está nas tuas mãos. Era como Noé. Senhor, está nas tuas mãos. Me dê o martelo. Está nas tuas mãos. Qual é a tábua que eu tenho que usar? Qual é o tamanho da arca que eu tenho que fazer? Então, o ponto para mim, sabe, Jamila, é que é esse. A gente tem que servir, a gente tem que trabalhar, só que a igreja se criou uma cova que eu vou ser pessimista. Vou ser pessimista, que a gente não vai conseguir sair. A igreja criou uma cova que eu não sei, eu trabalho, já falei isso aqui várias vezes, eu trabalho para que a Mônica consiga ver o dedinho no poço assim, ó. Tá! Porque até a geração do Leozinho vai ser subindo. A minha esperança, dona Olga, é que o Denzel veja a mãozinha assim, pá! Fora do poço. Para que aí a geração das gradas aqui da igreja, os seus filhos possam ver a cabeça. Que é qual? A igreja só tem que trabalhar na igreja, só tem que pregar e orar. É uma coisa pessoal. O resto é o Estado, são ONGs, são isso, são aquilo. Aí o que é que a sociedade diz hoje? Porque você quer impor a sua religião sobre mim. Não é? O que você escuta aí fora? Porque você quer trazer algo que é pessoal para impor sobre mim, sem perceber a ironia óbvia em que ele está tentando impor algo pessoal sobre você.
Agora, essa cova, quem cavou foi a igreja. Não foi a sociedade, não. A sociedade simplesmente viu a gente trabalhando por eles e disse, deixa eles cavarem, meu filho. Pode cavar. A gente só vai jogar areia em cima, mas pode cavar. Quando vocês entrarem nele, aí a gente vai tirar as escadas, jogar areia, para vocês nunca mais saírem daí. Nunca mais. Aí perceba, até porque anote, nos próximos 2 anos o debate vai ser esse aqui no Brasil. Pode anotar e me cobre. Veja para onde vai a linha para liberalizar o aborto aqui no Brasil. Anote. Veja qual vai ser a linha de argumentação para ser usado para liberar o aborto no Brasil. Anote, a linha vai ser porque uma parte fundamentalista da sociedade tem que impor a sua opinião sobre os outros. Anote. Vai ser essa a linha de raciocínio. Vai ser essa. Sem perceber a maior falácia desse raciocínio, que é então porque uma outra parte da sociedade tem que impor sobre a outra. Porque a gente vê a droga do Estado como salvador. E não como um servo, como deveria ser visto. Então, veja. Tudo isso, irmão, eu não vou passar agora, Jamil, porque o estudo não era sobre isso, tá bom? Então, no final, a gente faz o nosso debate, como sempre, que eu gosto disso. Então, certo. Certo. Mili, com isso, eu acato a sugestão, tá certo? O conselho sabe disso. O meu ponto todo é como fazer. Aí é isso que eu estou tentando encontrar uma maneira que seja efetiva. Eu acredito, até comentei com um grupo de discipulado que eu tenho, que eu meio que encontrei a forma. Como aplicar é que é uma coisa que eu espero fazer mais esse ano, entendeu? Uma coisa que eu me comprometi diante de Deus, como pastor da igreja, né? Assim, passado 10 anos de pastorado aqui, é poder. Orem por isso. Para a gente separar para orar, né? Orem pelos agradecimentos. Mas, ao longo da sua vida, ao longo desse ano, quando você for orar por mim, eu vou fazer um pedido. Certo? Eu já agradeci bastante o privilégio que eu tenho de ser pastor de vocês, de encontrar uma igreja firme como vocês. Mas eu queria fazer um pedido agora, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu dizer só para fins de YouTube, Deus nos abençoe, porque eu não queria que essa segunda parte ficasse gravada, tá? Então, irmãos, Deus abençoe, até o próximo domingo.